Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhoso, combinando com a parede, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha. Vamos chegando para nossa live. Bem-vindo a Suzana Rosendo. Continua acordando cedo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Hoje eu quero ouvir muita gente, hein? Quero depoimentos hoje. Já se prepare. Bem-vindo, Genário. Bem-vinda, Camila. Bom dia. Nenhum de nós já nasceu feito pra super-herói. Bem-vindo, Vinícius. Bom dia, bom dia, bom dia. Já se prepare para dar o seu depoimento aí hoje, por favor. 7 horas. Gente, eu não sei vocês, mas a gente tá vendendo hype drink demais aqui no espaço, viu? Ó, e falar nisso, semana que vem, quinta-feira que vem, a gente vai ter uma super live sobre bebidas aqui no espaço, aqui na nossa live, hein? Então já coloca na sua agenda, quinta-feira que vem a gente vai ter uma super live aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa live dia de sexta-feira. É uma live diferente, mas os princípios aqui não mudam. A gente começa sempre com louvor de sexta-feira, geralmente não muda. Essa é a música que eu entrei no palco da Extravaganza, no nosso reconhecimento de presidente. É uma música da Jamile que fala sobre conquistar o impossível. Que ninguém nasce com poder para super-herói, mas que a gente pode conquistar o impossível, tá? E às vezes o impossível para você é muito possível para Deus. E se você tem essa conexão, essa parceria com Ele, fica mais fácil, beleza? Mas quer conquistar o impossível? Tem algumas coisinhas que você precisa fazer antes, né? E hoje nós vamos falar muito de liderança hoje. O foco da live é falar sobre liderança. Mas eu quero falar antes de um princípio que é fundamental para que você tenha sucesso, para que você alcance o impossível. E esse princípio chama-se o poder das palavras. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você entende que o mundo foi feito por palavras? É quando Deus falou, faça-se a luz, faça-se os peixes, faça o firmamento, faça isso, faça o sol, faça a lua, faz isso. E depois de tudo pronto, ele falou, faça-se o homem. E ainda depois fez da costela do homem ainda a mulher. Ou seja, se a gente parar para pensar, tudo bem dizer desse mundo vem do poder das palavras. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nesses primeiros minutos, o texto bíblico está no livro de Tiago. Eu acho que esse Tiago é o Tiago que era irmão de Jesus, tá? Eu tenho até estudar melhor isso aqui, mas deixa eu ver se aqui na minha Bíblia fala. Não sei, mas eu acho que Tiago era... Não sei se esse Tiago que é o Tiago, irmão de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você. Tiago 3:2. Tiago 3:2 diz o seguinte. Tiago 3:2. O texto ele fala sobre o pecado da língua e o dever da gente refreá-la, controlar as nossas palavras. Diz o seguinte, Tiago 3:2. Porque
todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que o texto bíblico fala? Que qualquer pessoa que é capaz de controlar a sua palavra, controlar às vezes as emoções na hora de falar algo, ele é capaz de controlar todo o corpo. E eu quero dizer para você que esse texto de hoje, a gente vai usar muito a Bíblia hoje, tá? O texto de hoje, ele destaca o grande poder que a gente tem nas palavras. E as palavras podem definir quem somos, sabia? Sabia que as nossas palavras podem moldar as nossas relações? As nossas palavras podem influenciar o mundo ao nosso redor? E a pergunta que a gente precisa fazer nesse momento é: que tipo de palavra que está saindo da minha boca? As palavras, elas podem trazer morte ou podem trazer vida? As palavras podem abençoar ou amaldiçoar? As palavras podem contagiar ou podem contaminar, né? E o que é importante a gente entender nessa manhã, que geralmente as palavras são saídas da nossa boca em função do que está no nosso coração. O que está diretamente aqui no nosso coração passa pela nossa cabeça e depois vai pela nossa boca. E elas podem fazer diferença na vida de alguém, sabia? Uma palavra de consolo, você não tem ideia como pode fazer a diferença, mas também uma palavra de acusação pode mudar a vida de uma pessoa completamente, pode estragar o dia de alguém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tantas palavras ditas de forma impensada, né? Às vezes naquele momento de emoção ali, você sabia que podem deixar marcas profundas, que podem afetar relacionamentos, podem causar feridas incuráveis e duradouras. Então, a gente tem que pensar 2, 3 vezes. Por isso que tem não sei se é um ditado ou um estudo que fala que você tem que contar até 10 para poder falar alguma coisa. E tem gente que precisa, eu na minha emoção eu preciso contar até 100, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estouro muito rápido, né? E eu tô ali no meio de uma confusão, eu falo às vezes o que eu não devo, mas depois eu esqueço muito rápido, peço desculpa ali, eu nem peço desculpa, mas já esqueço e já vou embora e a vida continua. Mas a gente tem que pensar muito bem naquilo que sai da nossa boca. E a mensagem central desse texto hoje, o que esse texto quer dizer para mim e para você, é a importância da gente cuidar primeiro, tá? Dos nossos pensamentos. Porque a gente pensa, esse pensamento aqui, ele passa pelo coração, que são os nossos sentimentos, e depois ele sai pela boca. Porque através dos nossos pensamentos vem os nossos sentimentos e aí isso aí reflete naquilo que a gente fala no dia a dia. E a Bíblia ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E é por isso que eu e você devemos preocupar o tempo todo em encher o nosso coração com as verdades de Deus. A gente tem que encher o nosso coração com coisas boas. Para que, Wellington? Para que a gente possa transmitir palavra de paz, palavra de amor, palavra de bênçãos. Então eu queria pedir para você nessa manhã de hoje, né? Quando você age dessa forma, pensando coisa boa, querendo o bem do outro, abençoar e não amaldiçoar, querendo prosperidade do outro, isso passa pelo nosso coração e quando vai pela boca, a gente tem o poder de curar, de transformar ambientes, naquele ambiente que a gente vive. E com isso a gente vai recolher recompensas valiosas e significativas. Você não tem ideia quando você leva uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção, quando você melhora o dia a dia de alguém, você não tem ideia como que Deus devolve isso para você de várias e várias vezes maiores, tá? E eu quero terminar com uma frase do pastor Júnior Rostirola, que a gente usa aqui, o livro Café com Deus Pai, para fazer essa introdução pela manhã. Ele diz que você não nasceu para amaldiçoar ninguém, mesmo que tenham machucado, mesmo que tenham errado com você. Beleza? Então vamos lá. Hoje é a nossa live de número 1384. É a live de número 1384. Lembrando que no dia 30 de agosto agora, galera, completam 5 anos que nós fazemos live, né? E então, ou seja, muita gente boa já passou por essas lives. Muita gente trouxe conteúdo
que fez com que as nossas vidas fossem transformadas. Nós aprendemos muita coisa nessas lives, né? Eu lembro que ninguém fazia delivery, a gente aprendeu o delivery. Ninguém fazia bolo de pote, a gente aprendeu o bolo de pote. Nós aprendemos a fazer apresentações de negócio rápidas. Então, eu vou fazer um levantamento aqui. Na semana do dia 25 ao dia 29, eu vou fazer uma semana de lives pegando durante 5 anos as pessoas que mais passaram nessas lives, o conteúdo, as informações que essas pessoas trouxeram, e vão fazer um resumão de 5 anos. Vamos fazer uma semana inteira. Bem-vindo, Benzruel, a nossa live. Seja bem-vindo, meu amigo Benzruel. Benzruel, a gente está podendo fazer uma live, hein, bem? Uma live sobre... eu já vou fazer um convite aqui para o Benzruel, um convite para a gente fazer uma live sobre finanças, tá? Já vou chamar o Benzruel hoje. Eu não posso esquecer disso não. Obrigado, Ben, por estar aqui na live. Deixa eu dizer para você, hoje é a nossa live de número 1384, tá? As lives ficam gravadas no YouTube e a gente começa sempre com uma frase do dia. E hoje é dia de ouvir depoimentos, então já mete o dedo no aviãozinho aí. Sexta-feira é uma live que tem menos pessoas, mas já mete o dedo no aviãozinho aí, já coloca a gente para dentro da live, porque eu tenho certeza que hoje a live vai ser muito abençoada, a live vai fazer para você diferença, a live vai trazer conteúdo. E a gente sempre começa com uma frase do dia, e a frase do dia ela diz o seguinte: liderar é assumir responsabilidade, não procurar culpados. Vou repetir para quem gosta da frase do dia: liderar é assumir responsabilidades, não buscar culpados. A maioria de nós, no dia a dia, às vezes começa a procurar culpados. É o tempo, é o calor, é o frio, é a cidade que eu moro que é pequena, é o celular que eu tenho que é ruim. Na minha cidade as pessoas não têm dinheiro, na minha cidade as pessoas têm mentalidade pequena. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu quero que você, a partir de hoje, assuma a responsabilidade da sua vida, assuma a responsabilidade do seu negócio, assuma a responsabilidade do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, da sua prosperidade profissional. Então o meu convite para você hoje e às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades, sabia? Verdades que às vezes até machucam a gente, mas se a gente parar para pensar nas verdades, a gente toma decisões diferentes, a gente faz escolhas diferentes. Por isso eu queria que hoje, sexta-feira, você fizesse, quando acabasse a live, não faz agora não, para você ficar concentrado aqui na live, tá? Eu queria que hoje você pegasse aqui, a live vai acabar 8 horas. Eu queria que de 8 até 8h15, 8h30, eu queria que você tirasse 30 minutos do seu tempo hoje, logo imediatamente após a live. Eu queria que você parasse para analisar onde na sua vida as coisas não estão indo do jeito que você queria. E naquele momento você se pergunte: vem cá, não está do jeito que eu queria, é por culpa da minha esposa? É por culpa do meu filho? É por culpa do governo? É por culpa da empresa que eu trabalho? É por culpa da organização que eu tenho? Ou é por minha culpa? Eu queria que você parasse para pensar hoje. Os resultados que você não tem, quem é o culpado? Então eu queria que você saísse daqui com esse pensamento hoje. Essa é uma frase, galera, essa é uma frase para você pegar um papel, escrever nela. Eu vou fazer isso hoje. Vou pegar isso aqui, vou deixar aqui prontinho já. É uma frase para você escrever, uma frase dessa no papel branco, amarelo, qualquer papel. Liderar é assumir responsabilidades, não buscar culpados. Não só escrever no papel, mas publicar nas suas redes sociais. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente declara, o nível de responsabilidade da gente aumenta. Então o meu convite para você hoje é que você assuma em todas as áreas da sua vida, no negócio, no casamento, nas finanças, na saúde, em tudo na sua vida, que você assumisse responsabilidade e não ficasse buscando culpados. Beleza? Esta semana, eu não sei para vocês, mas o meu caderninho de anotações está assim, ó, recheado. Segunda-feira nós tivemos Fabiana Sarmento. Que show, hein? Da Fabiana. Que live de segunda-feira. Terça-feira nós tivemos o Janderson Braga, diretamente de Porto Velho, em Rondônia. Quarta-feira nós falamos sobre empreender com sucesso. Falamos o poder que as más companhias causam na nossa vida. Pare de andar com más companhias.
Quinta-feira, ontem nós tivemos Genoveva Breda. Que visão de futuro, que conscientização, que experiência no negócio. Eu nunca tive contato com o Mark Rios, eu nunca tive um treinamento com o Mark Rios, né? E a gente presta atenção, Kilce, a frase do dia diz o seguinte: liderar é assumir responsabilidades, não buscar culpados. Beleza? Liderar é assumir responsabilidade e não buscar culpados. Então, e hoje eu tenho certeza que vai ser uma live muito abençoada. Sugiro você pegar papel e caneta na mão, porque a gente vai trazer conteúdo relevante hoje. Hoje é uma live diferente. Hoje é uma live que eu quero ouvir pessoas. Então, eu já queria que alguém que normalmente não dá depoimento aqui nas lives, já apertasse o botãozinho de mais aí, tem um botãozinho de mais, que eu quero ouvir você. Às vezes a sua história pode inspirar alguém. Você que está aqui na live todo dia, que assiste essas lives, te ajudam, você gosta dela. Falar em fazer em live, eu vou fazer hoje um formulário. Eu vou fazer um formulário hoje no Google Form. Vou colocar no Telegram e eu gostaria que todo mundo respondesse. Bem-vindo, meu amigo Rodrigo Ribeiro, presidente da Herbalife. Rodriguinho, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, hein? Muito show. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Eu vou colocar no Google Form hoje, vou colocar no canal do Telegram um formulário para você responder lá perguntas simples, de respostas rápidas. O que essas lives têm te ajudado no dia a dia? Então hoje eu quero ouvir alguém. Então se você assiste essas lives, se essas lives te ajudam no dia a dia, aperta o sinalzinho de mais aí, que a gente já vai ouvir uma pessoa, senão eu vou ter que procurar alguém. Elzi Caldas, Elzi, eu tô vendo que Elzi entrou aqui na live agora. Elzi, já aperta o sinalzinho de mais aí, vai Elzi, para você dar um depoimento do que essas lives te ajudam no dia a dia. Elzi já faz parte dessas lives há mais de 3, 4 anos ou quase 5 anos. Então eu queria que a Elzi colocasse aí. E hoje nós vamos falar sobre liderança, mas não é qualquer tipo de liderança, tá? Hoje nós vamos pegar liderança baseada em estudos bíblicos, liderança baseada na liderança de Jesus, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir uma pessoa. Como ninguém se inscreveu ainda, você precisa apertar o sinalzinho de mais aí. Elzi, aperta o sinalzinho de mais aí. Aqui na minha live aparece Suzana Rosendo, Bill, Maire Matos, Cesário, Vida Saudável Espaço, Valdir Reis, Adriano Rosendo, seja bem-vindo, Adriano Rosendo, Marciano. Eu vou chamar Elza Maria Cavalcante. Quem será Elza Maria Cavalcante? Elza Maria Cavalcante aparece aqui. Se você puder dar seu depoimento, aperta o sinalzinho de mais aí, que eu quero ouvir você. Beleza? Chamei Elza. Se Elza não aparecer, a gente começa a live, beleza? Opa, alguém se inscreveu aqui. Elzi, Elzi, já mandei o convite para você. Elzi, bem-vinda, Magali Silva, diretamente de Aracaju. Magali Silva. Elzi, já mandei o convite. Bom dia, bom dia, bom dia, Elzi. Bom Você já está dia! no espaço? Já, meu amor. Aqui, ó. Já tô aqui no meu espaço aqui, ó. Muito bem. Elzi, fala pra gente de onde que você é antes da Herbalife, o que que você fazia, quais eram as suas maiores insatisfações. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? E as minhas maiores satisfações realmente era que eu era uma dona de casa, não fazia nada, mas fazia, porque lógico que dona de casa faz muito, Não para, né? né? E não para, exatamente. Igual agora. Agora eu falo que agora eu tenho dupla jornada. Jornada do espaço, jornada de casa. Mas olha, o que as lives têm feito para mim, elas têm me ajudado muito. Inclusive, eu quero agradecer de público a Tatiane, porque ela deu uma ideia. Eu captei a ideia dela quando vocês acabaram de chegar de. Me fala Bogotá. lembrar. É isso, Bogotá. Ela deu uma ideia e eu abracei a ideia dela e foi assim, foi simplesmente fantástico. Se eu puder dar uma dica, posso dar? Qual é a ideia que a Tatiane deu que você colocou em prática e qual o resultado que você teve? Olha, a ideia que ela deu é que a gente tirasse um acesso.
O Eu, valor como de um aqui, acesso. o valor de um acesso. Como Ela tá aqui no espaço e já está dizendo que ela já está fazendo isso para o ano que vem. eu também já estou fazendo, já estou com quase R$ 3.000. Por quê? Porque em vez de eu tirar um acesso simples, eu tiro o acesso com borda, o acesso com um acréscimo. Certo. Então, no caso aqui, por exemplo, como é eu e meu marido, eu tiro, em vez de tirar o meu acesso aqui é 33, aí eu já arredondo para 70. Você tira R$ 70 todo dia e guarda para você fazer a próxima viagem. A próxima viagem, que vai ser em Paranaguá, né? Não, Não, Panamá. Panamá, eu já tô querendo ir para outro lugar, fazer outra extravagância. Aqui, mas então eu tenho feito isso, gente. Eu dou o seguinte conselho: faça, porque dá certo. Ah, eu não trabalho com espaço. Eu diria então assim: tira 10% do que você vendeu do seu lucro e vai guardando. Vai guardando, vai guardando. Quando você menos esperar, você já está já com o dinheiro que dá para você. Ó, da vez passada, de Bogotá para o Chile, eu economizei mais de. Economizei assim, eu juntei acho que mais de 15 mil. Então, quer dizer, deu para me pagar minha passagem, deu para gente, sobrou dinheiro até para gente usar lá, para gente gastar lá. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom. Eu Tati, se vi. você está ouvindo, um beijo grande. Muito, muito obrigado por Deus ter iluminado você para você dar essa ideia, viu, minha amiga? E vocês que Obrigado. estão Manda um abraço pro meu amigo assistindo, Caldas aí. Fica com doce. Deus. Tchau, Amém. tchau. Fique com Deus também. Um beijo. Tchau, tchau. Galera, já fica a dica aí para quem é solteiro, guardar o valor de um acesso. Não sei se o seu acesso é 25, se o seu acesso é 27, se o seu acesso é 28. Foi uma ideia que a Tati deu aqui quando a gente voltou da extravagância de Bogotá, na Colômbia. E a Elzi fez muito bem isso, né? Exatamente, Genoveva Breda. Você lembra dos potinhos, né? Dos potinhos que a gente tinha vermelho, verde e ainda o potinho da viagem, né? É que na época a gente recebia dinheiro. Agora, galera, deixa eu dizer para você, nos bancos digitais tem cofrinho. Você pode colocar dinheiro no cofrinho do banco digital todo dia, tá? E vai fazendo a sua poupança aí. Tatiane está falando aqui que você precisa separar todos os dias. Ah, não, final de semana eu separo. Não, não é acumular de segunda a sexta, não. Todo dia vai lá e tira, 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 tira. E vai lá e esse dinheiro você não pode mexer, porque nós vamos ter outras viagens, né? E todo ano tem viagem. Tem as viagens dos finais de semana de liderança. Tem as viagens, às vezes, de férias. Então, tem tudo. Então, eu quero dizer para você que a gente vai participar e ativamente da nossa programação se eu pego e eu guardo esse dinheiro aí, beleza? Jordana, daqui a pouquinho eu quero ouvir você, Jordana Souza. Galera, hoje, sexta-feira, é dia da gente falar de liderança, só que a liderança tem princípios bíblicos, tá? E eu quero falar hoje de dois princípios que Jesus fazia na prática e que eu e você devemos fazer diariamente se a gente quer ter sucesso, se nós queremos ser líder, tá? Vou usar hoje umas 4, 5 vezes a Bíblia como referência, mas eu quero que você entenda que você pode sair daqui hoje muito fortalecido dessa live de hoje. E um dos princípios que Jesus fazia e chegou aonde ele chegou, parabéns a Dália pela decisão de fazer também. Eu sugiro que todo mundo começar hoje. Ah, não consegui fazer para trás, mas começa hoje a fazer esse trabalho aí, tá? De poupar um acesso por dia. Quem é casal, acessar 2, tá? Então, o primeiro princípio de Jesus é que Jesus, ele queria ir onde tinha gente, onde ele nunca tinha ido antes. É muito importante isso aí, porque às vezes no dia a dia a gente vai para o mesmo lugar. E a gente precisa aprender a começar a frequentar ambientes diferentes, a ir em lugares diferentes. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Na live da Gina Passos, eu não sei se vocês lembram da live da Gina Passos, mas não tem muito tempo, tem uns 15 dias, que a Gina diz o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui a anotação da Gina, ó. Ela disse o seguinte, Gina, tudo que tem música, opção, incentivo, royalties,
Rapaz, eu caí em outra live da Gina. Na live da Gina, ela diz o seguinte. Gina. Eu tenho que achar a live da Gina. Se eu quero falar para vocês da live da Gina, eu preciso falar. Mas eu já sei o que está escrito na live da Gina, mas o que ela notou, o que ela falou, mas eu queria trazer as palavras dela. As palavras da Gina é o seguinte: se você não tem dinheiro é porque você não tem cliente ou você não tem distribuidor. Só isso. Resumindo, é isso, tá? Gina é isso, Cal Prado, live 1376. Mas no meu caderno, Cal, eu não anoto o número das lives, não. Eu só anoto aqui os palestrantes. Mas a Gina disse exatamente isso. Acho que foi no outro caderno. Ela disse que se você não tem dinheiro, é porque você não tem cliente ou você não está tendo distribuidor. Tá? Então, o que eu quero que... tá aqui, ó. Gina Matos escreveu: sem dinheiro significa estar 100 pessoas consumindo os produtos e 100 pessoas desenvolvendo a atividade da Herbalife. Foi isso que a Gina disse. Então, anota isso aí para você, se às vezes você não entende isso, eu vou te explicar agora claramente aqui. O sucesso requer pessoas. Não tem jeito, não tem nenhuma pessoa no mundo inteiro, com 8 bilhões de pessoas, que tem sucesso sem pessoas. Não dá para ter sucesso sozinho. Até o próprio Jesus, se não tivesse pessoas para ele fazer milagre, não teria sucesso. Imagina se fosse só Jesus aqui no mundo, mas ninguém, só ele o único aqui no mundo. Um ser no mundo inteiro seria Jesus, ninguém estaria contando a história dele, que ele não teria gente para mudar a vida deles. Então, deixa eu dizer para você, você nunca vai ter sucesso se você não interagir com pessoas. E ainda com pessoas diferentes. Não adianta ficar falando do produto e do negócio para as mesmas pessoas. Deixa eu dizer para você, geralmente as pessoas que vão mudar a nossa vida mais ainda nem entraram. Por exemplo, ou já entraram. Vocês concordam comigo que a minha vida mudou completamente depois que a Tatiane entrou na minha vida? Mudou completamente, né? Construímos uma família, temos filhos, cachorro, casa e viajamos juntos. Então, uma pessoa quando entra na sua vida, ela pode mudar a sua vida completamente. E às vezes as pessoas que vão mudar a nossa vida, às vezes elas não são tão acessíveis, mas eu quero fazer um convite para você nessa manhã de hoje. Mas mete o dedo no aviãozinho aí, gente. Por favor, vamos bater 150 pessoas nessa live. Todas as lives são boas, mas para mim, uma das melhores lives são as lives de sexta-feira. Então, isso aqui não é uma live para qualquer um, não. Essa live de sexta-feira é para campeão, para vencedor, para quem quer conquistar o impossível. Live de sexta-feira é para quem é ousado, quem está determinado, quem está disposto a mudar de vida nos próximos 4, 5 anos. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer mudar de vida? Está na hora de deixar a zona do seu conforto, sair do seu escritório, sair do seu espaço, sair da sua casa. Sabe por quê? Porque tem gente aí fora precisando de ser alcançado por você. Tem gente aí fora precisando do seu talento, do seu dom. Na hora que você começar a fazer isso, anota isso aí, você vai conseguir um sucesso extraordinário. Então, mete o dedo no aviãozinho aí, porque eu tenho certeza que a live de hoje vai valer a pena, e não só para você assistir, mas para você compartilhar também. Não sei quantas vezes eu já falei, mas vou falar mais uma vez. 80% do nosso tempo tem que ser na geração de contato. Tem que passar 80% tentando gerar contatos novos. E Jesus, ele estava constantemente em movimento. Você não tem uma passagem bíblica que fica assim, ó, Jesus estava... Já imaginou uma passagem bíblica escrita por um dos apóstolos, né? Ou então, sei lá, a passagem bíblica dizia o seguinte, ó, e Jesus estava debaixo de uma árvore de braço cruzado, sentado, descantando, vendo o WhatsApp, olhando o Instagram, a vida dos outros. Você não vê isso aí. Jesus o tempo todo ele estava em movimento. Jesus o tempo todo ele estava mudando continuamente de lugar. Deixa eu dizer para você, se você pegar a Bíblia, no livro, por exemplo, no livro de Mateus, Mateus 8:1 fala que Jesus desceu do monte.
E depois, se você pegar Mateus 8,5, fala que Jesus entrou em Cafarnaum, depois fala que Jesus entrou na casa de Pedro, e Jesus entrou no barco, e quando ele chegou do outro lado da região dos Gadarenos, ou seja, se você pega só nessas passagens bíblicas aqui de Mateus, fala que Jesus andava e rodava para tudo enquanto é lado. Jesus, galera, ele costumava, né, se sair de um lugar, ir para outros lugares, conhecer lugares novos. Jesus, ele procurou, na verdade, no dia a dia dele, estar com pessoas novas. Ele discutia os ensinamentos deles com pessoas novas, com tipo de pessoas de várias procedências. Então, o que eu quero que você entenda nessa live, se você quer ter sucesso, não dá para ficar no mesmo parado, não dá para ficar parado no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Você precisa gerar contato com pessoas novas. Ontem eu saí daqui do meu espaço e fui andando uns 10 minutos aqui perto para alguém que quer abrir um ponto de hype dentro de uma clínica de estética. Chama Rauana. Ela está querendo abrir lá e fui lá ver o espaço dela, o estúdio dela. Quando eu voltei, eu resolvi entrar num posto desses de loja de conveniência. Eu falei assim, eu vou gerar um contato aqui nesse posto. Cheguei lá, estava com o meu boto, eu trabalho em casa. A menina perguntou quem trabalha em casa. Na hora eu peguei o WhatsApp dela, já mandei para ela uma foto de um panfleto que eu estava com ele na mão, né? E logo depois eu mandei um vídeo de uma apresentação. Então, ou seja, eu não sei o que vai dar, mas eu quero que você entenda, você precisa o tempo todo estar falando com gente diferente, né? Eu quero que você entenda, preste atenção no que eu estou falando agora, mas muita atenção. Se você quer ter sucesso, você precisa entender. Exatamente, olha o que o Cal acabou de dizer. Carro parado não pega frete, movimento é sucesso. Algumas pessoas, galera, elas não vão vir até você, elas não vão até onde você está. Você vai ter que ir a elas. Você vai ter que ir a elas através do Instagram, você vai ter que ir a elas através de um convite, de um panfleto, ou vai ser até num Uber, você vai ter que ir na casa dela, você vai ter que ir na cidade dela, você vai ter que ir no ambiente dela. E hoje, com a Herbalife, a gente, com os panfletos, com a internet, a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo. Lembra da live de terça-feira? Quando o Janderson falou sobre ter clientes fora do país para receber em dólar? Então, deixa eu dizer para você. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos o seguinte, ó, vão até o cenáculo. Tem uma passagem bíblica que fala, onde Jesus falou para os seus discípulos, vá até o cenáculo, né? E eles tinham que aguardar lá no cenáculo, porque lá no cenáculo é que ia descer o Espírito Santo, né? E Jesus disse isso para 500 pessoas, imagina bem, estava tendo um workshop para 500 pessoas, e Jesus falou assim, ó, galerinha, o que vocês precisam é sair daqui e ir lá para o cenáculo, porque lá no cenáculo vai descer o Espírito Santo. E vocês acreditam que das 500 pessoas que ouviram Jesus, apenas 120 pessoas obedeceram Jesus? 380 não foram lá para o cenáculo? E aí aconteceu o quê? Essas pessoas que foram para o cenáculo viram o Espírito Santo descendo sobre eles, viram os milagres que aconteceu, e de 500 só 120 que viram. Por quê? Porque as pessoas não seguiram aquela instrução que Jesus tinha dado. O que isso ensina para mim e para você? Que aquelas pessoas que seguiram as ordens, seguiram as orientações, de ir para um lugar diferente, sair da sua zona de conforto, sair do seu espaço, sair do seu escritório, sair da sua casa e foram até o cenáculo, eles receberam e viram aquele derramar maravilhoso do Espírito Santo na vida delas. Então, eu quero que você comece a pensar nisso. Então, a primeira parte da live eu quero que você pense em você ir para lugares diferentes onde você geralmente não conhece pessoas. Deixa eu ouvir uma pessoa aqui. Deixa eu aproveitar e deixa eu chamar aqui, então, Jordana Souza. Jordana Souza, mandei o convite para Jordana. Jordana, chegou um aviso para você aí, é só aceitar, tá, Jordana? Vamos ver quem é Jordana, que eu não tenho ideia de quem seja Jordana. Jordana Souza, mandei um convite para você aí na live, é só aceitar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom dia, Jordana. Bom dia. Ui, peraí. Aí na sua tela tem uma setinha para um lado e para o outro.
Você tem que Aqui, virar, porque eu só tô vendo a cama. Aí, Jordana, muito bem. bom dia. Bom dia, Jordana. Você é de onde? De Feira de Santana. Feira de Santana, terra boa. Jordana, fala pra gente o que que você fazia antes e as suas maiores insatisfações. Eu ainda estou no mercado tradicional, porque eu sou técnica de enfermagem. Certo, Estou me organizando para sair da área. muito bem. Minha maior insatisfação é falta de tempo, carga horária de trabalho pesadíssima e o salário também, porque a gente não, aqui em Feira a gente não recebe o piso salarial de um técnico de enfermagem. Ok. Jordana, como que você conheceu essas lives e o que que elas te ajudam no dia a dia? Eu conheci essas lives através do Instagram e através de Valdir Reis, que é um amigo meu pessoal. Ele também faz Herbalife. Um E, dos e maiores através do líderes que tem na Herbalife, o maior produtor da Herbalife, chama Valdir Reis, de Ipirá, Bahia. É, isso mesmo. Conheço o Valdir. Pois é. E o que que essas lives te ajudam? Ah, tanto no crescimento pessoal, fortalece o sonho, porque eu sou apaixonada pela empresa, pela nutrição, tenho o sonho de ser presidente. E me fortalece demais. Eu amo as lives. Fico forte, é, acredito que é possível. E assim, eu até comentei um dia desse, única empresa que você tem acesso a um presidente, convive com o presidente ao dia a dia, tá perto dos presidentes é Herbalife. Que Muito bem, no Jordana. mercado tradicional não tem isso. Verdade. Muito obrigado pelo depoimento aí. Que Deus te abençoe. Sucesso. Estou te esperando aqui na Amém. equipe de presidente. Beleza? Tá bom. Galerinha, Beleza. vamos lá. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Jordana teve que na semana passada, ela falou com a gente mesmo. Deixa eu dizer uma coisa quando a gente entende sobre o poder de sair do lugar, tá? Deixa eu pegar um texto bíblico aqui. Tá no comecinho da Bíblia aqui, ó. Em Gênesis. Ó, Gênesis 12, 1 e 2 diz o seguinte: Abraão, o patriarca dos israelitas, teve que fazer mudanças geográficas antes do sucesso para para ele poder ver a luz, né? Diz o seguinte, o versículo diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te uma geração grande e enorme. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Já imaginou um dia você ter uma organização do tamanho da organização de Abraão? O que eu quero que você entenda nessa live hoje é que se a gente quer aprender princípios de liderança, princípios esses usados por Jesus, o que a gente precisa entender é que você precisa sair do lugar que você está. O que eu quero que você entenda aqui, se você pega outros personagens bíblicos, né, como José do Egito, José, ele teve sucesso em outro país. Ele teve sucesso, ele era israelita, mas teve sucesso lá no Egito. Ruth deixou voluntariamente a família de Moabe e foi com a sogra dela, Noemi, né? Lá no outro país. Ruth encontrou um cara chamado Boaz, que era um fazendeiro gigante, né? E casou com ele e criou história Ruth. Tem um livro na Bíblia de Ruth. Algumas vezes você vai ter que ir para lugar onde você nunca teve, conhecer gente que você nunca conheceu. E como que eu conheço gente que eu nunca conheci antes? Falando oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Wellington. Eu geralmente me apresento assim para as pessoas. Meu nome é Wellington, qual é o seu? Segunda pergunta, eu trabalho com isso, você trabalha com o quê? Eu moro em tal lugar, você mora onde? Ó, eu já sei o nome da pessoa, já sei com quem ela trabalha e já sei onde ela mora, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ter que aprender a ir no lugar onde você nunca esteve antes, tá? Porque eu quero que você entenda que na hora que você começar a fazer isso, você vai começar literalmente a saborear um sucesso extraordinário na sua vida. Jesus fez isso. Jesus, ele queria estar ali onde nunca tinha ido antes. E esse foi um dos segredos da liderança de Jesus que eu queria que você saísse com esse pensamento. Wellington, mas eu não consigo. Eu sou tímido. Eu gosto de ficar quietinho. Eu não gosto de falar com gente. Meu irmão, não dá para ter sucesso se você não falar com gente.
O sucesso vem quando tem muitas pessoas envolvidas. Ah, Wellington, o que é que eu faço então? Deixa eu te falar uma coisinha. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Orar. Já sabe o que é orar? Orar é conversar com Deus. Fala assim, Senhor, eu sei que tu tens um plano para mim. Eu te peço, Senhor, que me ajude. Me ajude a estar disposto a sair de onde eu estou, sair da zona de conforto, sair dessa acomodação que eu estou aqui, Senhor. Eu quero ir para lugares onde eu nunca fui antes. Eu quero falar com pessoas novas. Eu quero gerar contato com outras pessoas. Eu quero experimentar, Senhor, sucesso que eu nunca experimentei. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E já acabou. Já acabou. Então, deixa eu te falar assim, é simples assim. Conversa com Deus, fala com Ele que você precisa de força. Você precisa de ser mais determinado, de ser persistente. E não só um dia, mais 2, mais 3, mais 5, mais 10, fazer isso. Galera, tem quase 5 anos que nós fazemos lives todos os dias. E eu já falei, eu comecei a falar, depois eu interrompi. Eu vou colocar uma enquete hoje no Telegram para você responder sobre o que essas lives têm te ajudado no dia a dia. Eu queria que você se perguntasse. Ou não me perguntasse, não. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários agora. Que benefício, que vantagem, o que você já conseguiu alguma vez na sua vida, que você experimentou, né, que você teve o prazer de receber em volta, quando você, por exemplo, trocou de emprego, quando você, quem sabe, começou uma atividade nova, ou quando você foi para uma cidade diferente, passeou em algum lugar. Escreva aqui nos comentários qualquer experiência positiva, por favor. Experiência negativa não escreva não. Experiência positiva que você teve quando conheceu uma pessoa, quando foi em um determinado lugar, quando começou uma nova atividade. Escreva aqui nos comentários, só para a gente testificar que quando a gente sai da nossa zona de conforto, como acabou de escrever o Vinícius aí agora, a gente pode, quem sabe, viver o extraordinário de Deus. Então, eu quero fazer um pedido para você hoje. Comece a se preparar para ajudar os outros, a valorizar um monte de oportunidade que tem aí fora. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente está olhando a nossa vida como se fosse um retrovisor, tá? Quando a gente olha na vida assim pelo retrovisor, a gente vê para trás. E a gente está deixando de olhar pelo para-brisa. E quando a gente olha pelo para-brisa, a gente vai ver um mundo muito mais amplo, muito mais extraordinário. Não é que não vão ter obstáculos. Os obstáculos sempre vão surgir. Mas o importante é que você saia daqui determinado a que pode construir um futuro totalmente diferente. Segunda coisa que eu quero falar na manhã de hoje. Primeiro princípio da liderança de Jesus é que Jesus geralmente ele ia onde ele nunca tinha ido antes, né? Primeira vez que ele foi lá no barco dos pescadores, ele trouxe Pedro, aí do barco pescador veio Simão Pedro, veio os filhos de... me deu até um branco aqui, Zebedeu. Então, deixa eu dizer para você. Então, a primeira coisa é que a gente saia daqui hoje determinado que se eu quero criar um negócio novo, eu preciso conhecer pessoas em lugares diferentes. E não precisa ir para outra cidade não, viu? Eu moro em Salvador, 3 milhões de habitantes. Aqui tem dividido em 10 regiões. Cada região tem mais ou menos 300 mil pessoas. Dá para eu construir um negócio totalmente só nessas regiões. Você que mora em Feira de Santana, você que mora em Cáceres, no Mato Grosso, mora em Belo Horizonte, mora em Montes Claros, mora em Aracaju, aí na sua cidade mesmo, você pode conhecer pessoas diferentes. Segundo princípio que a gente aprende com Jesus, é que Jesus, preste atenção aí, deixa eu ler o depoimento da Shirley aqui. Mudamos de cidade, começamos um espaço novo e nos desafiamos a vencer mais uma vez em um lugar que não conhecíamos ninguém. Cada pessoa nova nós celebramos. Olha que depoimento. Gente, e de cada depoimento desse, cada pessoa nova que a Shirley conhece, sabe que pode vir um presidente da Herbalife? Então eu quero que você entenda isso hoje. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda com Jesus hoje aqui, é que Jesus, e isso é para você agora, hein? Essa parte da live é para você que está me escutando aqui.
Mete o dedo no aviãozinho aí, porque eu quero falar exclusivamente. Eu quero que cada um aqui de vocês sinta que eu vou falar agora na live é para você e não é para sua esposa, não é para o seu filho, não é para ninguém, mas é para você. Sabe o que Jesus fez? Ele nunca permitiu que aquilo que os outros falavam dele mudasse a opinião dele sobre ele mesmo. Uau! Você está querendo dizer para mim, Wellington, que as pessoas falavam de Jesus, mas ele continuava com a missão dele? Ele continuava com o papel dele? Ele continuava com o objetivo dele? Sim! Deixa eu dizer uma coisinha para você. Ninguém, a não ser Deus, conhece realmente quem você é. Eu queria que você considerasse isso por um momento agora, parasse para pensar. Além de Deus, quem é que te conhece tão bem quanto você? E às vezes nós estamos muito preocupados muito mais com o que as pessoas pensam de nós mesmos do que nós mesmos pensamos de nós. Então, eu queria dizer para você que você sabe mais de você mesmo, das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos, do que você pode, do que qualquer outra pessoa. Não esqueça disso, não. Você é valioso, você é valiosa, você tem dons e talentos. Deixa eu dizer para você, não é o que os homens, não é o que as pessoas dizem de você, é realmente o que você é, não é isso que importa. O que importa é o que você acredita de você mesmo, é o que você acredita a seu respeito. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui nessa manhã de hoje. Jesus, ele foi caluniado, Jesus foi acusado, disseram que ele estava possuído por demônio, acusaram Jesus o tempo todo, lançaram pedras contra Jesus todos os dias da vida dele, mas ele nunca parou. Ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso, ele tinha um objetivo final. E se você pegar aqui o texto bíblico, né, em Lucas no capítulo 6, Lucas 6, 22 e 23, diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo maus por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa do céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Uau! O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que Jesus, galera, ele conhecia o que realmente lhe concernia. Ele acreditava em si, ele acreditava no seu produto. Jesus sabia que os acusadores dele eram ignorantes. Eles não tinham esclarecimento. Os acusadores de Jesus eram arrogantes. Ele sabia que simplesmente eles temiam Jesus pelo poder que ele tinha. E eu quero dizer para você, tem gente que vai temer você pelo poder, pelos seus dons, pelas suas habilidades, pela história que você vai construir. Eu quero que você entenda. Você vai construir uma história grandiosa. Tem bênçãos sem fim te esperando aí, mas você precisa acreditar nisso. As pessoas, geralmente, elas sempre lutam contra aquilo que ela não entende, sabia? A nossa mente, é muito mais fácil um médico falar para alguém assim, ó, não use Herbalife, do que um médico falar assim, opa, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos, deixa eu me aprimorar mais, deixa eu aprender mais um pouquinho. A mente da gente, ela quer ir pelo caminho mais fácil, né? Deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda aqui hoje, que você tem poder demais. Quando a gente pega a história humana assim, né? Você sabia que muitos campeões, né? Quantas vezes falaram para Einstein? Quantas vezes falaram para grandes inventores que eles não poderiam, que eles não conseguiriam, que eles não eram capazes, né? Quantas vezes falaram para um atleta que ele não ia ter sucesso, né? Eu quero dizer para você, se você pega pessoas famosas nesse mundo, eles tiveram os nomes delas manchados, os nomes sujos, tiveram acusações, tiveram pessoas que falaram mal delas. Você sabia? Isso vale em todas as áreas. Vale para político, vale para empresário, vale para jogador de futebol, vale para atleta, vale para um pastor, vale para todo mundo, em todas as áreas. As pessoas que tiveram sucesso, elas em algum momento passaram por momentos difíceis. Quando você pega aqui na Bíblia, Daniel
Daniel foi criticado, foi acusado por ter quebrado a lei, não ter cumprido o que o rei lá mandou. O rei definiu uma ordem lá que ninguém podia orar a outro Deus se não fosse a estátua do rei. Daniel não fez isso, né? José do Egito, ele foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, falando que ele estava tentando pegar a mulher de Potifar. Paulo foi acusado, galera. Paulo foi acusado por agitar as multidões. Falava que Paulo estava suscitando a ira, a divisão entre o povo romano ali, que estava mudando a crença das pessoas. Deixa eu dizer uma coisinha para você que eu quero que você saia dessa live com esse entendimento. Jesus, ele nunca implorou para que alguém acreditasse nele. Ele sabia da integridade dele. Ele sabia que ele não podia, ele tinha um compromisso. Jesus sabia que ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo final e ele tinha que continuar no processo ali. Jesus não perdia tempo com as críticas, sabia? E nem com os críticos. Ele manteve a atenção dele no foco. O meu próximo foco é chegar no próximo nível. E eu quero dizer para você, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão falar que você não é capaz, que você não consegue, que esse negócio não é para você, mas eu quero que você aprenda, deixa entrar nesse ouvido e sair no de cá e parte para cima. Permaneça focado ali, permaneça com o seu objetivo, com aquilo que você quer, aquilo que você realmente acredita. Gente, se você pegar o texto bíblico em Mateus 12, 24, deixa eu abrir para você aqui, ó. Mateus 12, 24. O que Mateus 12, 24 diz o seguinte? Mateus 12, 24, acho que eu vou ter que começar a usar óculos, hein? Mateus 12, 24 diz o seguinte: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios, né? Mas mesmo assim, os fariseus falando mal de Jesus, que ele expulsava demônio pelo poder do diabo, Jesus continuou ainda expulsando demônio. Jesus nunca lutou para parecer ser bom. Ele era bom. Ele nunca se esforçou no dia a dia. Quando a gente pega aqui, ele nunca se esforçou no dia a dia para ser sincero. Ele era sincero. Jesus, ele nunca batalhou um dia sequer para ele ter boa reputação. Ele tinha caráter. Então, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live de hoje, o que você precisa é continuar firme, independente das críticas, independente do que as pessoas falam com você. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu quero ouvir mais uma pessoa, hein? Aperta o sinalzinho demais que eu quero ouvir mais uma pessoa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas toda pessoa bem-sucedida, tá? Ela quer ser amada e admirada. Mas só que os inimigos dela, ou quem sabe mesmo, alguém que dorme na mesma cama que ela, às vezes vai queimar a reputação dela. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve sucesso que em algum momento alguém não falou mal dela, alguém fez crítica, alguém não fez acusações, até às vezes indevidas, né? Porque é muito fácil, às vezes, um filho falar para a mãe: ah, você está me abandonando para ir para um evento e eu fico sozinho, mas a mãe está lá tentando aprender algo novo para mudar a vida daquela família. Então, deixa eu dizer para você, não se preocupa com as acusações. Não se preocupa com as acusações. Você tem que superar isso. Você tem que sair dessa live aqui hoje não permitindo que ninguém, mas ninguém mesmo, diz o que você é. Você não pode sair daqui hoje e não aprender isso. Que a sua opinião sobre você mesmo, ela vale mais do que qualquer opinião de outra pessoa. O negócio é você e Deus. Você e Deus. O que Deus pensa de você. Agora, o que Deus pensa de você tem tudo a ver com o que você faz no seu dia a dia, com o que os seus pensamentos, com o que sua boca fala, com as suas atitudes, se você está usando os seus dons ou está deixando ele enterrado. Então, eu quero ouvir mais uma pessoa. Beleza? Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui. Deixa eu chamar uma pessoa aqui. Deixa eu chamar... Eu não gosto de chamar a mesma pessoa que eu já chamei, não. Eu já chamei Espaço da Beth. Eu vou chamar EVS da Beth. Vamos ver quem é EVS da Beth. Vamos ver quem é EVS da Beth. Isso, Kilce. Continua focada. Continua focada. Às vezes a gente precisa mudar de ambiente mesmo para a gente ter sucesso na vida.
Mandei aí. Bom dia, EVS da Beth. Bom dia. A Bom câmera está dia! ligada. Calma, 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 calma. Aí tem uma setinha para um lado e uma setinha para o outro na sua tela. Aí. Bom dia, senhora. Bom dia, eu sou a Beth, Você é de onde, Beth? sou de Brasília. Brasília, terra boa. Ô, Beth, você tá sabendo que no dia 24 eu vou estar aí? Tô sabendo. Eu sou o VIP de Brasília, do STS de Brasília, no dia 24 de agosto. Então, quem E, conhece gente em Brasília, precisa estar no STS de Brasília. Beth, me diz uma coisa. Você trabalha com Herbalife? sim, Tá. O que você fazia antes da Herbalife? a dona de casa mesmo, só eu trabalhava mais só com venda de revistas, tipo Avon, Natura, Ô, Beth, essas deixa coisas. eu fazer uma Ah, pergunta. Uma vendedora de Avon e Natura, ela pega o caderninho, as revistas, geralmente deixa com a cliente e a cliente é marca o produto que ela quer, é isso? isso. Você faz isso com o catálogo da Herbalife? Não estou fazendo. Beth, me ajude aqui, Beth. Todo mundo pode pegar um catálogo da Herbalife, deixar na casa de uma família e falar assim, ó, escolhe os produtos que você quer que amanhã eu venho pegar. E aí você pega o catálogo e deixa na casa de outra pessoa e fala, escreve os produtos que você quer que amanhã eu venho pegar. E na outra casa, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Em 5 dias você deixa em casa diferente. Ah, Wellington, eu não vendi nada, não tem problema. Mas passou na mão de 5. Pode ser que aí no meio alguém compre. Beth, É me uma fala uma coisa. excelente ideia. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, Beth? Parece que não está aprendendo nada nessas lives. Acho que nunca não falamos disso também nunca. Tem 5 anos a gente nunca falou disso. Aqui, Beth, me ensina, me diga uma coisa. Quais eram as suas maiores insatisfações ali fazendo o que você fazia antes? A verdade é que os ganhos não são muito bons, não.